Querido amigo, querida amiga que nos acompanha pela internet, estamos de volta num vídeo que na verdade é uma nota de esclarecimento, porque no domingo próximo passado, 29 de março de 2015, estivemos em viagem na cidade de Maragogipe, em cuja ocasião realizamos um seminário abordando o tema amor e autoamor. Não obstante, tivemos alguns problemas técnicos na gravação e dificuldades em recuperar alguns arquivos do seminário que foi abordado e que deveria ter sido já veiculado no nosso canal de vídeos Raciocínios Espíritas. No entanto, com essas dificuldades técnicas, em função do equipamento eletrônico, tecnológico, de filmagem, estamos ainda tendo alguma dificuldade, estamos ainda enfrentando alguns desafios, mas a boa notícia é que a primeira parte do nosso seminário já vai estar sendo veiculada nesse vídeo presente. Logo mais, estaremos aí assistindo esse vídeo, que é a primeira parte do seminário Amor e Autoamor, porque essa primeira parte já foi recuperada. Não temos a garantia de que iremos recuperar todas as partes. Assim fazemos votos. Mas como, ao analisar o conteúdo do vídeo, consideramos-lo como pertinente e talvez que motive o interesse e a curiosidade de alguns estudiosos e confrades nossos do movimento espírita, mesmo que o seminário fique incompleto, não nos furtamos e hesitamos em divulgar a parte que até agora nós recuperamos. Oxalá que nós consigamos recuperar todas as partes, a fim de poder compartilhar mais um momento de produção de conhecimento e de discussão acerca de um tema tão palpitante. Vamos ver agora o seminário, na sua primeira parte, Amor e Autoamor. Queridos amigos, queridas amigas, para nós é uma grata satisfação estar aqui novamente, nessa terra abençoada e nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanta gentileza. O nosso seminário, como foi anunciado, tem como tema e escopo principal a reflexão a respeito do amor e do autoamor. Nós teremos basicamente 3 momentos. Os 2 primeiros de exposição do tema e finalizando aquele que abordará as questões, as perguntas que porventura possam ser nos dirigidas. As questões que não ficaram bem compreendidas, alguma dúvida, algum acréscimo, teremos o maior prazer em responder, particularmente dando prioridade às perguntas que são feitas por escrito. Vamos tentar organizar, gerenciar de uma forma, e aí conto com a ajuda e a colaboração dos nossos amigos aqui que organizam esse evento, para disponibilizar papel e caneta para a gente ter a prioridade. A não ser que alguém tenha necessidade muito maior de fazer a pergunta oralmente, mas sempre damos preferência à questão por escrito. Por quê? Porque a pergunta por escrito normalmente ajuda e facilita na utilização do tempo. Quase sempre uma pergunta oral demanda mais tempo, nós perdemos mais tempo na pergunta, aí o palestrante não ouve direito, interpreta de outra forma, e às vezes acaba gerando uma interação e um diálogo que naquele momento não se justifica. Então vamos tentar dar prioridade às perguntas feitas por escrito, que é encaminhada, o palestrante lê, responde de acordo com aquilo que ele sabe, conforme as suas limitações, e nós aproveitamos o máximo de tempo. Só com um combinado que normalmente nós fazemos aqui, que é uma das razões pelas quais nós normalmente preferimos as perguntas por escrito. Porque normalmente quando a gente faz uma pergunta oralmente, normalmente a gente não sabe fazer pergunta oralmente. Então a gente toma a palavra e conta um caso, aí conta toda a história da nossa vida, desde quando a gente nasceu em Barbacena até a outra encarnação, e aí não tem tempo. E aí fica complicado. Então, só como combinado, aquele que realmente tiver necessidade de fazer a pergunta oralmente, que eu faça de maneira objetiva, circunscrevendo, limitando-se à pergunta, sem necessariamente casos pessoais. Então, dito isso, gostaríamos de dizer
que para nós é uma grata alegria, uma grande satisfação. Faremos o máximo para tornar essas horas as mais agradáveis possíveis, para que nós possamos sair daqui enriquecidos de bênção, plenificados da mensagem sempre eterna do amor, graças às luzes abençoadas dessa doutrina extraordinária. Então, dito isso, vamos começar. Nós teremos esse primeiro momento, que deverá ter uma abordagem de mais ou menos 1 hora e 20 no máximo, depois do que daremos um intervalo para o lanche, para o banheiro, e mais tarde voltamos para a segunda abordagem e logo depois as perguntas que nos serão dirigidas. Muito bem, então vamos começar. Roma e a história do Império Romano é extraordinária, uma vez que gerou e deixou uma série de imperadores cujo reinado marcaram-se pela glória, pelo fastígio do poder, tanto quanto também pela decadência e pelas perturbações variadas. Roma, portanto, tem uma saga de uma série de imperadores. Historicamente se destaca um deles, Honório, chamado Flávio Honório César, que foi considerado pelos historiadores um idiota, vítima de uma hebetação e de limitações mentais, era pusilânime, hipócrita e, segundo os historiadores, covarde, cruel, como só ia acontecer aos ditadores, sendo considerado por muitos como sendo aquele que teve o pior governo, a pior gestão do Império Romano. Mas o que queremos destacar é que, apesar disso, Honório, graças ao cristianismo que começava a se tornar a doutrina popular e predominante em Roma, estamos nos referindo a partir do século IV, quando a doutrina cristã, que era de perseguidos, passou a ser incorporada agora pela política romana, pela política temporal, sendo religião oficial desde Constantino, com o Edito de Milão, autorizando a religião cristã como sendo a religião de Roma. Mas Honório, quando foi erguido ao poder, pressionado muito pelos cristãos eminentes da época, resolveu, graças a essa pressão popular que ele não sabia lidar, resolveu fechar de uma vez por todas a famosa escola de gladiadores. Roma era famosa pelas lutas de gladiadores, em que os indivíduos se formavam nessa escola, se especializavam nas lutas marciais da época, no desenvolvimento da musculatura, nos conflitos corporais, para mais tarde aqueles bem mais treinados serem colocados no famoso Coliseu, um verdadeiro anfiteatro à semelhança dos grandes estádios de futebol da atualidade, que poderia albergar cerca de 50 mil pessoas, para poderem acompanhar os espetáculos sanguinolentos, cujas lutas marciais da atualidade, algumas delas famosas atualmente, nada mais são do que resquícios, reminiscências dessas lutas bárbaras de Roma. Os gladiadores eram jogados na arena para divertirem César, os políticos do Senado, devassos e pervertidos, tanto quanto a população ignorante que sempre é faminta pelo sangue, pela destruição, pelo espetáculo hediondo e odiento. É assim que Honório, que era pusilânime e que tinha a tendência de voltar-se e de pender de acordo com que o vento ia, sem ter naturalmente os valores reais do político, segundo ainda a história, vai ser pressionado pela influência do cristianismo para fechar aquela escola famosa de gladiadores romanos, dando fim àqueles espetáculos de luta sangrenta. Isso aconteceu no ano de 399. No entanto, por volta do ano 403,
quando, um pouco antes, os famosos bárbaros, particularmente os godos, invadiram Roma. Roma estava sendo ameaçado por aquela tribo bárbara, mais tarde seria invadido por volta de 475 pelos hunos, pelos visigodos, pelos alanos, particularmente os bárbaros liderados por Alarico I. Mas ali naquela época, ainda por volta do ano 400, os godos tentaram invadir Roma, e o general de Honório, o famoso general Stilicho, ou Estilicho, resolveu, portanto, estabelecer uma defesa da pátria romana, e com seu exército, com a sua habilidade militar, conseguiu vencer o exército dos godos e impedir que Roma fosse invadida. No ano de 403, quando a batalha é encerrada com vitória do exército de Roma, de Honório, liderada por aquele general, é celebrada uma grande festa, é naturalmente colocado um grande bacanal, como era conhecido na época, as orgias romanas, as celebrações, os vinhos, as danças de bailarinas sensuais, os espetáculos de show, os espetáculos de feras que eram liberadas para, naturalmente, no circo do Coliseu devorar algumas pessoas. E, por fim, no final, luta de gladiadores. As lutas de gladiadores que não existiam mais desde 399, agora, por ocasião daquela vitória 403, foram ressuscitadas, foram resgatadas, e começa o espetáculo sangrento. Naquele ano, no entanto, 403, por ocasião da vitória, em um coliseu repleto de pessoas, lotado o coliseu, em uma das batalhas iniciais, em que dois homens fortes são liberados, a luta dos gladiadores acontecia da seguinte forma: eram liberados e só acabava até que um conseguisse assassinar o outro. Era até a morte, de tal forma que, quando o outro estava totalmente imobilizado, César, o representante do imperador, dava um sinal com o polegar, seja para cima ou para baixo, em que uma representava a autorização dele para destruir aquela vida que foi vencida no combate, e a outra, quando era necessário poupar a vida daquela vítima, por algum motivo qualquer. É assim que o Coliseu estava repleto naquele dia de celebração de vitória. E quando os primeiros gladiadores são liberados na arena do Coliseu Romano, a população explodia em ansiedade, agressividade, violência, em gargalhadas de expectativa para o sangue que deveria tomar conta das areias empoeiradas, das terras empoeiradas do Coliseu, quando um homem estranho, um ancião de idade avançada, se joga surpreendente das galerias do Coliseu, tombando no chão. Narra a tradição do mundo espiritual e a tradição histórica que esse homem desconhecido se joga, deveria ser cristão também, um dos cristãos primitivos, e ao se atirar na arena, quase se estatelando no chão, se esfacelando, deixando o anfiteatro do Coliseu totalmente em silêncio, arrebentado, estupefato, diante daquela cena não esperada. Os gladiadores param diante daquele homem que estava ali, entre eles dois, que tomba no chão e começa a dizer: não se matem, por favor, não se matem, eu vos amo, Jesus nos recomendou o amor uns aos outros, eu peço encarecidamente que não se repitam esses acontecimentos, não vos matem, não ceifem as vossas vidas por motivos banais. O silêncio era de um cemitério sepulcral, quando, depois de alguns minutos, o imperador olhava a multidão, olhava os gladiadores, sempre na expectativa do que vai acontecer para tomar uma decisão, quando a multidão rompe o silêncio e começa a explodir, pedindo destruição,
pedindo que se acabasse com aquilo, que se continuasse. O imperador dá o sinal então, e logo mais, um dos gladiadores foi designado para que a lança penetrasse aquele homem, transpassasse a sua carne, as suas carnes, as suas vísceras, e dentro de alguns minutos, não era mais um homem, era um pedaço de carne ensanguentada, misturando-se a areia, transformando-se em pó e em vísceras abertas. O espetáculo era odiento, mas a multidão aplaudia, a multidão cega pela destruição, sempre necessitada de espetáculos dantescos, de espetáculos de horror, aplaudia e gritava emocionada. E aquela luta naquele dia continuou de maneira lamentável aquelas celebrações. No entanto, curiosamente, para a surpresa dos historiadores que não conseguem compreender, o sacrifício daquele homem não foi em vão. Nunca mais a luta dos gladiadores iria se repetir. Apesar da vida daquele homem ser sacrificado naquele dia, por um mistério qualquer, porque a multidão estava ávida de sangue, aquela cena ficou marcada na memória popular. Aquela cena daquele homem que deu a vida por opção por sacrifício, para sensibilizar as pessoas, ficou de alguma forma impregnada no inconsciente, mesmo daqueles violentos, que mais tarde, talvez, pensamos nós, digeriram aquele acontecimento. E naquele dia, do ano 403, foi o último dia, historicamente, em que as escolas de gladiadores tiveram as suas portas abertas. Nunca mais uma luta daquela ou uma ocasião daquela iria se repetir. A força do amor. O amor tem essa primazia, tem essa força que escapa ao nosso entendimento. O amor tem essa transcendência que faz com que gere um milagre na vida, transformando as vidas e as existências que são contaminadas com seu perfume especial. O amor tem a tônica de mudar o amante, aquele que ama, e sensibilizar o amado, aquele que recebe os seus eflúvios, modificando as estruturas da sociedade lentamente, particularmente daquele que inicia, que introduz esse ministério abençoado. A força e o milagre do amor. O amor, portanto, tem desses mistérios, tem desses milagres. O filósofo grego Empédocles chegava a dizer que o amor é a força que preside as coisas do mundo, sem conseguir entender o que era aquilo. Empédocles, que era um filósofo racional, dizia que parece que o amor está na ordem e na organização das forças e dos fenômenos naturais. E vai dizer mais tarde, o mesmo Empédocles, que a natureza parece ser um ato de amor. A natureza parece ser um simples ato de amor, porque tudo na natureza parece sofisticado, se repetir em ciclos, em uma manutenção, em uma autossustentação, em uma organização que parece ter sido um ato de amor. Por sua vez, o filósofo grego também, Heráclito, dizia que o amor é uma manifestação emocional que não tem tanta importância, não tem significado e que não tem nenhum tipo de consequência. O amor que é vivenciado, que é sentido para a sociedade. Heráclito, que não conseguiu aprofundar a compreensão e entender, embora fosse um filósofo admirável, entender a grandeza do amor, não dava ao amor a importância que ele merece, não dava ao amor o valor que outros atribuem, dando a ele uma significação sem importância nenhuma. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, chegava a dizer que o amor tem duas faces. A afeição, ele chamava afeição, a afeição divina, que reúne todas as manifestações filosóficas do ser, a ética principalmente, que integra o indivíduo com ele mesmo, na sua totalidade, no seu ser total.
Mas tem uma outra afeição que Sócrates chamava feição vulgar, que é responsável pela corrupção da criatura, que é responsável pelos transtornos da criatura e por tudo aquilo que é oposto à afeição divina. Porque Sócrates ligava o amor a um departamento exclusivamente psíquico e humano, dando, portanto, caráter duplo, divino ou vulgar, a depender da pessoa que alimenta esse sentimento. Ele, de alguma forma, estabeleceu que o sentimento é um só, mas é a pessoa que dá o tônus a esse sentimento. É uma forma de examinar. Vamos ver que mais tarde Epicuro, o notável filósofo grego também, famoso pela escola epicurista ou epicureia, que estabeleceu uma das escolas mais famosas da Grécia Antiga, a escola que seria básica do hedonismo grego. A vida vale pelo momento, pelo prazer, pelas sensações que se pode gozar, que se pode usufruir. É necessário, portanto, fugir da dor e buscar o prazer, porque a vida ou é dor ou é prazer, dizia ele. E é necessário, portanto, buscar o prazer para se afastar da dor. A vida, portanto, tem uma dimensão exclusivamente sensorial. E o amor, para Epicuro, é um elemento do corpo, o elemento do corpo físico, exclusivamente animal e sensual. Era a forma que ele entendia o amor. Mais tarde, Zenão de Cício, o filósofo, que estabeleceu também uma escola, a escola estoica, ele dizia que a vida não é dor e prazer, não é sofrimento e prazer. A vida é sempre lutas que vêm de fora para dentro. E faz-se necessário preparar-se. A única forma de ser pleno na vida é se preparar sempre para o sofrimento que vai chegar. Tendo uma atitude estoica, corajosa, muito bem. Embora é uma tese que não consegue solucionar tudo. Porque se pode preparar-se para um sofrimento material e físico, não se pode evitar um sofrimento moral. Quem é que pode prever uma traição? Quem é que pode prever uma calúnia? Quem é que pode prever uma fofoca, uma maledicência? Quem é que pode prever um adultério, uma bofetada moral pelas costas? Eu posso até me preparar para uma agressão física, mas e os sofrimentos morais? E se o indivíduo ficar sempre preparando-se ou na expectativa do sofrimento que vai chegar e que nem chegou ainda, é uma pessoa muito infeliz, angustiada, que vive tensa diante daquilo que ele não consegue controlar. Ademais, o fato de eu me preparar e de ficar tenso não quer dizer que as coisas não aconteçam e que não me alcancem. Então era a proposta. Mas Zenão chegava a dizer que o amor parece ser o combustível que alavanca os estoicos. Isso é, que dá coragem aos grandes idealistas, aos grandes filósofos, aos grandes mártires, aqueles que são estoicos. La Fontaine, que é um notável escritor e filósofo francês, vai dizer em uma das suas poesias maravilhosas: nada tem poder sobre o amor. Ele é que tem poder sobre todas as coisas. Ele é que tem posse sobre todas as coisas. Santo Agostinho, o notável místico e cristão da Idade Média, vai dizer: eu sou apaixonado pelo amor, dizia ele, porque Santo Agostinho em tudo era muito intenso, era muito afervorado, e ele dizia que era apaixonado pelo amor, e que o amor é um desses milagres da teologia que não se consegue entender totalmente pela razão. Blaise Pascal mais tarde vai dizer: o coração tem razões que a própria razão desconhece, que o pensamento não consegue logicar. Nós temos atributos que a lógica, que a razão consegue solucionar, mas há outros departamentos humanos que somente com raciocínio não conseguiremos absorver, assimilar. Talvez foi por essa razão que Jesus estabeleceu: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É um símbolo admirável, verão. Não é ver com os olhos, não é ver, visualizar com os olhos,
mas o puro de coração enxerga a divindade que está dentro dele, consegue senti-la, porque essa é a proposta. O próprio Santo Agostinho dizia: quando alguém me pergunta o que é Deus, eu não sei responder, mas se ninguém me pergunta, eu sei. É que vai dizer que quanto mais ele tentava explicar, menos ele conseguia fazê-lo. E certa vez conta uma lenda, uma tradição, estou falando que essa parte do tema é muito árida, muito teórica, então para descontrair. Conta a tradição da sua vida, que certa vez um jovem chegou a ele e disse: Senhor, como foi que Deus fez o universo? E ele disse: pela sua vontade. Ele era o teólogo mais respeitado da sua época, entendia das coisas divinas, ou pelo menos deveria entender. Como foi que Deus fez o universo? Pela sua vontade. Está expresso isso em a Gênese. E ele então disse: e antes de fazer o universo, o que é que Deus estava fazendo? E Santo Agostinho respondeu: estava fazendo inferno para colocar a pessoa que fizesse uma pergunta dessa. Então, há coisas que o nosso raciocínio não consegue contemplar, senão compreender, assimilar pela emoção, sentir, ver a Deus. Era a colocação de Jesus. O amor embriagou a alma de Mahatma Gandhi, que chegava a dizer: se o único homem for capaz de amar na máxima intensidade de amor, somente isso será suficiente para apagar, para neutralizar o ódio de milhões. E ele conseguiu, porque ele próprio, sem derramamento de sangue, conseguiu naturalmente a libertação do povo indiano, do povo hindu indiano. 800 milhões de pessoas que foram libertadas pelo colonialismo do Império Britânico, da Inglaterra. O amor é uma conquista da evolução do psiquismo, uma evolução antropológica. O psiquismo vai evoluindo etapa a etapa, vai desenvolvendo a sua sensibilidade no atrito com a matéria, desde as formas primevas da evolução, as formas originais, primárias. O psiquismo embrionário, conforme diz Leon Denis em uma bela frase poética: o psiquismo dorme na pedra, sonha no vegetal, sente no animal, raciocina no homem e caminha para a sua angelitude. Nós somos essa atração de micropartículas no mineral. Desenvolvemos a sensibilidade no vegetal através da seiva, da sucção das plantas, da sensibilidade do caule, para mais tarde essa sensibilidade e esse cérebro, entre aspas, muito primitivo, dá origem ao instinto do animal. E desse instinto, em milênios e séculos, uma hora desabrocha o raciocínio, a razão, o intelecto, e do raciocínio até a angelitude, até o reino angelical intuitivo. São várias e várias experiências multifárias, multifacetadas, para alcançarmos o momento máximo, que é o despertar para a necessidade do amor. O amor parece ser o momento máximo, o ápice da evolução intelecto-moral, como disse Allan Kardec, a evolução antropológica, sociológica e psicológica, quando o ser humano desperta para a necessidade de amar e de ser amado. É uma necessidade que está íncita nele, mas que em reinos inferiores, em reinos anteriores da natureza, em reinos ancestrais, esse amor se manifesta na lei de atração das partículas, na sucção da seiva, como dizemos, ou no desabrochar dos frutos, no instinto de procriação dos animais, no instinto do estômago, no instinto do repouso das espécies animais, e mais tarde vai desabrochar no instinto gregário, na necessidade do outro, de estar com o outro, mesmo que seja por egoísmo, por segurança, a necessidade de se proteger e de proteger o outro. E através desse instinto lentamente começa a desabrochar o sentimento de amor, porque o homem das cavernas primitivos começa através da fecundação sexual, do vínculo, através das relações sexuais fortuitas e variadas, começa a despontar o sentimento daquela carne que pelo vínculo sexual é gerada a partir da sua carne. E ele que não entende como é que dentro de um ser sai outro ser, ele começa a logicar,
a raciocinar e começa a surgir um sentimento de apego, de posse, de propriedade, que já são as manifestações iniciais de um amor ainda infantil, de um amor primário que vai sendo desenvolvido ao longo dos séculos, ao longo da evolução. A princípio, as forças sexuais, que poderíamos dizer que essas forças sexuais são as manifestações iniciais de um futuro amor, um amor ainda da libido, um amor ansioso, um amor inquieto, um amor imaturo, mas nas formas iniciais da evolução, são essas as manifestações iniciais que ligam os seres, que fazem com que os seres humanos se atraiam uns aos outros. E naturalmente, através dessa experiência, surgem às vezes outros sentimentos. De alguma forma, nós damos razão aí a Sigmund Freud, o pai da psicanálise, quando dizia que em todo conflito emocional, ele dizia isso, é a opinião específica, estamos apenas citando, em todo conflito emocional há sempre um distúrbio da libido, uma disfunção sexual. Ele dizia, de alguma forma, sem generalizar, podemos em parte dar razão a ele, porque de alguma forma é através dessas funções, na relação com o outro, nos vínculos que nós estabelecemos, é que nós adoecemos. É muito difícil, se não dizer impossível, alguém ficar doente da emoção porque não conseguiu resolver uma equação de matemática, porque não conseguiu fazer um cálculo. Nós adoecemos na relação com o outro, emocionalmente falando, quase sempre no atrito, nos relacionamentos, ou nos relacionamentos conosco mesmo. Mas sempre uma relação, é um relacionamento, e através desse relacionamento a nossa emoção, portanto a nossa afetividade, às vezes direcionada apenas para o desejo do prazer, que era a ideia que Freud fazia da libido. A libido para Freud não é apenas a relação sexual, tudo aquilo que tem a ver com prazer, ele dizia que era também o instinto sexual sendo saciado. Então a pessoa que come, para ele era uma função também sexual. O prazer pela cultura também, e assim por diante. Então através disso ele dizia que de alguma forma é o distúrbio afetivo que tem a ver com essa energia sexual, que ele considerava a energia da vitalidade, a energia psíquica, que é de alguma forma, embora nós não concordamos totalmente com essa tese, porque é dizer que tudo parte de uma função meramente biológica e sexual. Freud não era espiritualista, era materialista, mas em parte damos razão a ele. E foi graças a essa mentalidade, essa cultura, que o amor, em nossa cultura em geral, quase sempre foi associado a tormentos da libido, a ansiedade apenas sexual. Notem que o amor é associado na mitologia, na história, na filosofia grega, ao deus Eros. O deus Eros está na mitologia grega como filho de Afrodite e de Hermes, segundo a maioria dos mitólogos, porque cada mitólogo às vezes diverge um do outro, discorda, mas na maioria deles, Eros é filho de Hermes e Afrodite, e Eros aparece na mitologia na figura de um cupido, que está pescando os corações. Cupido é que tem noção da cupidez. Cupidez significa sensualidade. Eros, portanto, de erotismo, de Deus erótico. Veja como o nosso inconsciente está associado à ideia de que o amor é uma manifestação exclusivamente sexual. E isso fez com que mais tarde o grande psicanalista e discípulo de Freud, Wilhelm Reich, o pai da chamada doutrina bioenergética, dizer que o homem vive com couraças, com anéis, que são as suas somatizações. Os conflitos psicológicos somatizam em anéis, em couraças que prendem ele, que de alguma forma geram tensões físicas nele. E Reich, profundamente materialista, vai sugerir o seguinte remédio: dá vazão ao amor, porque dando vazão ao amor,
esses distúrbios são solucionados, esses conflitos são elaborados, essas problemáticas são superadas. Mas para William Reich, o amor era apenas a explosão sexual. Era uma cultura de dar vazão à promiscuidade, dar vazão a uma função exclusivamente sexual. O amor é um dos temas, se não é o maior tema da poesia, da arte da poesia, da filosofia, da literatura, da cultura em geral. O amor sempre nos emociona, nos embriaga, às vezes feito de fantasia, nem sempre de acordo com a realidade, porque a imagem da lua de mel é rica de fantasia, nos intriga, nos envolve, mas a grande verdade é que para a maioria das pessoas a lua de mel é até decepcionante, porque quase sempre é frustrante, até porque às vezes os cônjuges são muito jovens, inexperientes, então a frustração de um envolvimento sexual para o qual ainda não estão preparados, não tem ainda noção do vínculo sexual, seja um homem que não sabe ainda lidar com a companheira e lida com ela com violência na intimidade do casal, seja a mulher que não tem ideia de como é o vínculo sexual e que quase sempre a sua iniciação sexual é também feita de alguns desconfortos em função da iniciação sexual de natureza biológica, pelo rompimento do ímen, pelo menos na maioria delas, às vezes gerando sofrimento, dor, como é natural, para depois começar a se entender mais o fenômeno sexual, que também proporciona prazer, sensação, mas e que a divindade programou isso, não porque isso é feio, é pecado, porque isso está equivocado, porque se a divindade assim programou, se é pecado, a culpa é dele, ou dela, da providência. Mas é como nós nos relacionamos com isso, e como isso é feito. O amor é visto como sendo apenas a lua de mel. Notem como é muito bonito e muito rico o amor que é pintado na poesia, que nos encanta. Romeu e Julieta é lindo, porque os dois se mataram, os dois se suicidaram. Já imaginaram? Julieta de bobe na cabeça, andando para lá e para cá, mal-humorada, e Romeu diz: você vai para o supermercado hoje? Não gaste muito, porque você está gastando demais, arrastando o chinelo para cá e para lá, mal-humorado. Todo aquele encanto de Romeu e Julieta acabava na convivência. Então os dois se suicidaram por amor, e a gente fica lindo. É porque não conviveram, não comeram quilo de sal, como se diz no ditado popular. Então, o amor é feito dessas fantasias que nos encanta. Nós idealizamos muito. Não é errado idealizar, faz parte do nosso lado de criatura humana fantasiar, de idealizar, faz parte da nossa natureza humana e até da natureza corporal, do corpo biológico animal. É muito natural, compreensível. O problema é que às vezes a nossa idealização foge da realidade demais. E aí vem as frustrações, as decepções. Ah, mas ele não era assim antes. Era. Ela também. Só que aquilo que você queria enxergar. Nós queremos enxergar uma coisa bonitinha que agrade ao nosso ego. Como a pessoa não é aquilo, com o tempo vai se decepcionando, vai os atritos, vai a intolerância. Como diz um amigo meu, o casamento é uma verdadeira fisioterapia espiritual. Porque a todo tempo é um personal trainer ali, em face da convivência, dos atritos, que gera sempre o risco de uma intolerância. Porque no começo é maravilha, a gente compreende, a gente tolera tudo. Porque é o momento do encantamento, da persona, da máscara. E na máscara a gente quer apresentar a nossa melhor parte para o outro. E o outro também. Mas o risco é que na convivência, no atrito, na intimidade, nós vamos naturalmente abrindo espaço para a intolerância. As qualidades até ficam maiores, mas os defeitos também. E aquilo que era tão bonitinho, que era tão engraçadinho no namoro, e a gente vai tomando intolerância, e aí aquela lupa da intolerância vai crescendo, e aqueles defeitos que eram pequenos ficam enormes. Daqui a pouco, chegamos ao momento que a gente não suporta nem a forma como o outro escova o dente. Pega a pasta do dente, não porque ele pega a pasta do dente e faz assim, não suporta, eu quero separar por causa disso. Que a lupa vai crescendo, a lupa da intolerância na convivência. Então, o amor é um desafio muito grande.
que não é feito apenas de prazeres, mas também de amadurecimento emocional. Os prazeres ligam os indivíduos, as necessidades naturais do corpo também, físicas e psicológicas. Mas temos também um outro objetivo no relacionamento íntimo, no caso dos relacionamentos conjugais, mas também da amizade social, que é o amadurecimento da personalidade, através das diferenças, o compreender as diferenças, que é a grande proposta. Tanto é que a expressão conjugal, relacionamento conjugal é uma palavra que vem de dois termos: com e jugo. Com, compartilhado, e jugo, que é fardo, que é jugo. Ou seja, é uma provação compartilhada, é um fardo dividido. Olha que beleza, como isso está até na palavra. Então, nós temos o amor, é de uma natureza muito mais abrangente. Foi Jesus, e ninguém como Jesus, para dar uma tônica do amor, na sua elevação e no valor que ele merece. Antes de Jesus, tivemos Buda, que falava da compaixão. Antes de Jesus, tivemos Krishna, que falava da iluminação. Antes de Jesus, tínhamos Confúcio, que falava dos valores da família, da honra, da ética, da dignidade. Antes de Jesus, tivemos na China Lao Tse, que falava do autoconhecimento, da introspecção, a semelhança de Buda também. Antes de Jesus, tivemos Platão, que falava da beleza, da ética filosófica, da estética. Antes de Jesus, tivemos místicos extraordinários no Egito, na Índia, que abordaram a ideia da metanoia, da mudança interior, da autotranscendência, da iluminação da consciência, da abertura da consciência, do mergulho interior. Mas ninguém como Jesus falou a respeito do amor. Quando ele abriu a boca para falar sobre o amor, a humanidade nunca mais foi a mesma. O seu amor sensibilizou as massas, transformou a humanidade para todo sempre. De alguma forma fez com que a humanidade periclitasse na sua ética, na sua estética, para nunca mais ser a mesma. A partir de Jesus, o amor é elevado ao mais notável patamar, ao mais notável nível de dignidade, sendo colocado como o mais notável sentimento, a mais elevada expressão que uma criatura nesse mundo e em nosso nível evolutivo pode conseguir. Ao mesmo tempo que é a meta final, ao mesmo tempo é algo que nós podemos alcançar, porque do contrário, se nós não pudéssemos alcançar, ele não nos ensinaria aquilo que seria impossível e que talvez perturbaria a nossa marcha. O seu amor transcende a qualquer compreensão humana. Porque Jesus não ensinava o amor apenas como teórico, como um orador, como um palestrante. Jesus ensinava o amor através das suas ações, dos seus feitos. Ele sempre ia na frente. Ele sempre ia na frente, ensinava e depois dizia como é que deveria fazer. As suas lições só aconteciam depois que ele demonstrava na prática. E é por isso que vemos no Evangelho todo o hino do seu amor. O seu amor é tão admirável, é tão fantástico, é tão extraordinário, que é quando nós conhecemos a mensagem espírita, quando nós idealizamos e nós compreendemos a mensagem da doutrina consoladora, o seu amor passa a ter uma dimensão ainda maior, porque quando vemos Jesus, conforme os espíritos nobres afirmarem que desde a construção do planeta, ele já estava ligado à nebulosa solar, conforme Emmanuel escreve em A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier,
e que aquela nebulosa desprendeu-se uma cratera para esfriar-se da origem ao planeta Terra, em um resfriamento que era centrípeto, de fora para dentro, para dar origem ao nosso planeta terrestre. Jesus já estava ligado a esse plano, na construção do planeta, na implementação das primeiras formas de vida, sendo aquele que estava liderando os grandes engenheiros e arquitetos espirituais para promover a vida biológica através dos primeiros aminoácidos, dos primeiros coacervados, das primeiras proteínas que deveriam ser desenvolvidas e colocadas na humanidade. Mais tarde ele vai dizer: e antes que vós o fosseis, eu já o era. Disse ele no Evangelho. Equivale dizer que antes da vida acontecer no planeta, ele já estava na condição de espírito puro, perfeitamente iluminado. O seu amor é tão extraordinário, é tão fantástico, que quando nós examinamos a mensagem de Jesus, ficamos deslumbrados com cada passo da sua vida. Uma mensagem de amor extraordinária. Cada detalhe da sua vida é um amor de acordo com a circunstância, porque o amor é aconselhar, mas a depender da situação, o amor é fazer silêncio. O amor é chamar a atenção, ou o amor é silenciar, compreender e perdoar. Tudo depende da situação, da ocasião. E Jesus era mestre nisso, desde o começo da sua existência na terra. Ao sair da cidade de Nazaré, ele atuou com o amor, para nunca mais voltar àquela cidade. Porque, segundo a tradição, os seus irmãos biológicos, alguns dos seus familiares, que frequentavam a sinagoga, pareciam estar vinculados aos fariseus que tramavam contra a sua vida. E ele que pregava naquela cidadezinha, talvez a sua mensagem, pensamos nós, a sua mensagem talvez, que estava chamando a atenção e perturbando as sinagogas, talvez, mais tarde seria perturbadora, isso é, talvez aquela perturbação da cidade recaísse sobre a sua família, sobre os seus, inclusive os seus irmãos, que pareciam não simpatizar com ele. E por amor, ele mais tarde sai de Nazaré para nunca mais voltar àquela cidade, pregando a sua mensagem em outras regiões, falando a respeito do reino de Deus em outros rincões da terra, para, de alguma forma, sensibilizar a população em geral. Da mesma forma que ele sai de Nazaré, o seu exemplo de amor extraordinário, quando seguindo por um caminho, ele resolve desviar o rumo que ele iria para tomar outro rumo, porque sabia que naquele rumo, naquele caminho, ele iria encontrar um publicano que já estava no momento psicológico de despertar para a vida. E ao virar-se, desdobrar-se para não ir naquela direção do seu rumo e tomar uma outra direção que talvez levaria mais tempo para chegar ao objetivo, o seu amor estava mirando na figura de Zaqueu, que ele já antecipava em cima do sicômoro, e que mais tarde ele iria entrar em contato para, de alguma forma, sensibilizá-lo e retirá-lo da situação materialista onde ele se encontrava. O seu amor é o mesmo quando ele está diante de um doutor da lei e fala ao célebre Nicodemos as grandes verdades espirituais que aquele doutor da lei, juiz do Sinédrio, não conhecia, falando sobre a doutrina dos renascimentos corporais. João capítulo 3, versículo de 1 a 12, quando ele diz: é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ou quando ele sobe a um pequeno aclive, conforme Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, e fala o Sermão do Monte, considerado o mais profundo e completo poema da humanidade, a ponto de Humberto Roden, esse notável místico escritor, dizer que se todos os livros forem destruídos e ficar apenas o Sermão da Montanha, nada foi perdido, porque no Sermão da Montanha está a síntese da sabedoria universal,
da ética que podemos alcançar. Jesus, com o Sermão da Montanha, parecia estar dizendo à humanidade como era a região feliz, onde ele saiu, de onde ele vinha, renunciando à felicidade e à graça desse Altíssimo, dessa região resplandecente de onde ele vinha, para conviver nas sombras com as criaturas humanas, conosco. Renunciou a essa bem-aventurança, a esse paraíso celestial, para mergulhar nos fluidos grosseiros da matéria e conviver com as criaturas humanas, para dizer-lhes do reino dos céus. Então, o Sermão da Montanha parece estar descrevendo essas regiões celestiais de onde ele vinha. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E assim ele continua dizendo: tomai o meu fardo, recebei o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, pois leve o meu fardo, suave é o meu jugo. Se alguém te abater em uma face, apresentai a outra. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, alguém que quer andar com a gente 1000 passos é alguém que quer nos cansar. Ou seja, é uma pessoa cansativa. Ao invés de resistirmos, vamos além. O que Jesus estava propondo é dar mais do que o outro está exigindo. Se alguém quiser lhe pedir a capa, dá o manto também. É que vale dizer, alguém que quer tirar da gente a capa, quer deixar a gente numa situação desconfortável. Talvez pelo clima, pelo frio, ou talvez pelo desconforto, pela nudez. Dá mais. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. A outra face não é gostar de apanhar, dá a outra face para o outro bater, porque o outro vai bater mesmo, se for psicopata. Dá a outra face, porque qual é a outra face do mal? É o bem. Dá a outra face é devolver o mal com o bem. Essa outra face que ele estabelecia é o amor, o Sermão da Montanha. Toda a sua vida é um hino de amor, que perturbou o próprio Eurípides Bassanufo, que na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no começo do século XX, quando se tornou espírita. Antes, aliás, os fenômenos mediúnicos já explodindo com aquele homem extraordinário, aquele espírito evoluído de escola, que começava a despertar para a missão que Jesus havia lhe confiado naquela encarnação. Eurípides Bassanufo, em uma célebre sessão mediúnica, vai dizer: eu só posso me convencer das verdades espirituais se os espíritos se manifestarem e me explicarem o Sermão da Montanha, porque eu me sinto atraído pelo Sermão da Montanha, mas não consigo compreender totalmente. Quem pode, pediu dos espíritos, e nada mais nada menos que João Evangelista se manifesta através da sua mediunidade para explicar o Sermão da Montanha. E Eurípides Bassanufo nunca mais esqueceria aquele momento glorioso. A vida de Jesus, toda ela é um hino de amor. Perdoa os pais, porque eles não sabem o que fazem. É outra lição de amor. Muita gente diz: não, é a lição máxima que ele estava perdoando. Na verdade, Jesus já tinha perdoado. Depois de tudo que ele passou, ele não estava perdoando naquele momento, não. Ele já estava acima disso. Ele estava pedindo a Deus, em nossa linguagem espírita, a lei de causa e efeito que suavizasse os resgates de cada um daqueles assassinos, que tivesse misericórdia com as provações e os resgates daqueles que não sabiam o que estava fazendo. Ele não estava perdoando, porque para ele já estava perdoado, ele estava acima disso. Eram crianças espirituais. Ele estava pedindo ao Pai compaixão com aqueles que não despertaram e por isso não sabiam o que estavam fazendo. Aliás, os bons espíritos costumam nos chamar a atenção sempre para isso. Ele estava se dirigindo a Deus. E depois da sua morte, depois que ele morre, ele volta para aparecer a várias criaturas humanas, para conviver com ela, que é o corpo
amor. O amor se expressa através de ações. Uma ação aqui, uma ação ali, uma atitude de sacrifício, de renúncia, de abnegação, de dedicação. Mas o coroamento do amor é na convivência. Porque uma ação e outra ação pode ser uma ação isolada ou uma doação. Mas a convivência é uma autodoação. Enquanto numa ação da caridade isolada a gente doa, a gente dá, no amor ensinado por Jesus a gente se dá, a gente se entrega. Às vezes não tendo nada material, mas dá o que é mais importante, que é o coração. Porque muita gente dá esmola, muita gente dá o pão, muita gente dá o remédio, mas não dá o perdão, que aliás é muito mais difícil. Então nós vemos a beleza da mensagem de Jesus. E aqui para nós, me permitam falar, depois da sua morte, eu fico pensando, pelo menos me colocando no lugar dele. Se fosse eu, depois de tudo que eu fiz e falei, eu pensaria, sabe, que cada um agora cuide da sua vida. A mensagem que eu tinha que dar, eu já dei. Cada um que vai, aproveite agora os meus ensinamentos e siga ou não. Cada um se arrebente, porque eu já fiz a minha parte. Mas é por isso que Jesus é Jesus e eu sou eu. Porque Jesus está acima da nossa compreensão. Ele volta para conviver com os seus e não tem uma palavra de acusação. Porque se fosse eu, se eu voltasse, a primeira coisa é dizer, Pedro, hein? Ah, Pedro, não disse que me daria até a vida por mim, por amizade a mim? Me negou 3 vezes, hein? Tomé, o que há? Eu ia jogar na cara de cada um. Mas Jesus era diferente. Volta e lhes toca a Tomé. Aparece a Maria de Madalena e diz Emmanuel, essa é uma das grandes mensagens do Evangelho. Ele preferiu aparecer aquela que era uma meretriz, em que se transforma do que a sua própria mãe, porque ele tinha grande afeto. Ele preferiu aparecer a ela do que o próprio Simão Pedro, a quem ele confiou todo o grupo de apóstolos, a quem ele reservou a tarefa de gerir o colégio dos apóstolos. Ele preferiu aparecer a ela. E Emmanuel explica em uma mensagem que está em Caminho, Verdade e Vida. Nenhuma das pessoas do cristianismo primitivo fez tanta violência em relação a si mesmo como Maria de Madalena para seguir Jesus. Nem mesmo o apóstolo Paulo. Porque Paulo tinha a consciência viciada na lei, mas era fiel à lei da época. E ela estava mergulhada em um pântano de vícios e de podridão. E é muito difícil alguém que está mergulhada nessa área conseguir superar, sair. E ela conseguiu com um esforço muito grande. E é por isso que ela foi a mensageira da ressurreição. Era a mensagem que Jesus queria dar, queria passar às criaturas humanas. E por isso aparece primeiro a ela, fulminado de energias inferiores, porque tinha ido a regiões umbralinas 3 dias antes, para resgatar Judas, que havia se suicidado. Mergulhou no mundo espiritual inferior, no astral inferior, para conviver com Judas, para retirá-lo daquela situação porque ele havia se suicidado. E mais tarde aparece a ela 3 dias após. Ela vai tocar, não me toques, porque eu não fiquei com meu pai, ele estava envolvido em energias deletérias pela região onde ele esteve. Aliás, no catolicismo, no credo, há uma intuição do credo católico, que é uma intuição espiritual, quando diz assim: desceu aos infernos e ressuscitou ao 3º dia. Desceu aos infernos. É uma intuição mediúnica de onde ele esteve, que é confirmado pelos espíritos imortais. Então Jesus tem essa túnica e conviveu com os apóstolos depois da sua ressurreição. Conviveu com a sua presença, que é o máximo do amor. E ele deu-nos ensinamento maior em Mateus capítulo 17, quando alguém pergunta, um fariseu pergunta, qual é o maior mandamento da lei? Queria tentá-lo, porque os fariseus, a partir de determinado momento, estabeleceram uma espécie de sindicância para perseguir Jesus onde ele estivesse, para tentar pegar ele em uma armadilha, onde ele declarasse alguma coisa que estivesse contra a lei. Porque o judiciário era também o religioso. O religioso e o direito penal, criminal, era uma coisa só. Daí os doutores da lei
eram também os sacerdotes do templo. Era uma coisa só, porque a lei era os mandamentos, os ensinamentos das escrituras sagradas, e só os doutores da lei conseguiam examinar, tinham acesso. Jesus então várias vezes é colocado em armadilha, mas ele falava de uma forma que parecia conhecer de cor e conhecia as escrituras sagradas, o que perturbava os fariseus, que nunca conseguiam pegá-lo. Então, quando diz o Evangelho de Mateus, chega um fariseu acompanhado da equipe, porque eles se comunicavam entre as sinagogas, então Jesus viajava, mas as outras sinagogas já estavam sabendo, por correspondência, e ia atrás dele para tentá-lo, para pegá-lo. Os fariseus então perguntam: qual é o maior mandamento da lei? Jesus então não tem dúvida e cita: amar a Deus acima de todas as coisas. Foi Moisés quem disse isso. Ele estava citando aquilo que estava na lei, portanto ninguém podia incriminá-lo, ninguém podia falar nada contra ele. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração. É Moisés que falou isso, ele não estava falando nada de original. E aí ele diz: mas eu dou um segundo, que é semelhante a esse: amar ao próximo como se ama a si mesmo. Embora os hebreus falavam no Antigo Testamento: ama teu próximo, mas o ama teu próximo, próximo entre os hebreus, a depender da entonação, da colocação da palavra, próximo era irmão, mãe, pai, parente, filho. Mas naquele momento Jesus disse, com a outra entonação: ama teu próximo como a ti mesmo. A depender da entonação oriental, significava outra coisa, que a língua era muito pobre, o idioma era muito pobre. E quando ele fala isso, dá a entender que é outra coisa, porque os fariseus se perturbaram, se escandalizaram. E para que não houvesse nenhuma dúvida que a sua doutrina de amor era totalmente diferente, até agora, até naquele momento, colocada e nunca mais superada, ele vai dizer: aprendestes o que foi dito, está na lei, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos querem mal, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? As pessoas de má vida, os viciados, os ébrios, as prostitutas fazem a mesma coisa. Se apenas devolve aquilo que recebe emprestado, qual o vosso mérito? Todo mundo faz isso. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos querem mal, para receber a recompensa do Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, que nasce o sol sobre os ingratos e os gratos. Sede perfeitos, portanto, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa colocação de Jesus explica o amor que ele estava ensinando, que não era um amor egoísta, os meus, e o resto do mundo se arrebente. Não, era um amor diferente, era um amor incondicional, era um amor de dedicação, e não um amor que é negociação. Eu te amo, viu? E já fico esperando a resposta. E se a pessoa diz: eu também, de semana em semana, 7 em 7 dias eu também, aí já não é mais amor, já perdeu o amor, metade do amor já foi embora. O amor não é uma negociação comercial, é uma doação. E Jesus estava estabelecendo um outro tipo de amor, uma outra mentalidade para o amor, nunca antes vista. Amar aos inimigos quer dizer amar sem esperar a retribuição, porque o inimigo já não espera que ele vai nos tratar bem. A gente não fica na expectativa de receber carinho. Então amar aquele que nos quer mal, a gente sabe que nos quer mal, isso é fazer o bem a todos indistintamente, sem naturalmente perguntar quem ou a quem, significa o amor incondicional que Jesus estabelecia. Jean-Yves Leloup, o notável psicólogo transpessoal, vai dizer que existem 3 tipos de palavra que pode ser traduzida por amor na Grécia: eros, filho e ágape. Eros é o que a gente falou, o amor sensual. Filho, o amor de afinidade, o amor de irmão, o amor daquela pessoa, de bons amigos, de simpatia, de identificação, portanto filial. E ágape, que é o amor incondicional. Jesus apresentou o amor ágape. Tanto é que quando Paulo escreve aquela famosa carta
Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. O termo que ele usa em grego é ágape, ou seja, o amor incondicional, o amor doação, que aliás Allan Kardec também utilizou. Quando Allan Kardec na doutrina espírita estabelece a expressão caridade, é para não deixar dúvida que caridade que Kardec coloca é o amor cristão. Caridade é o amor ensinado por Jesus em ação. Porque também não vale a pena. O amor é tudo. Eu amo muito, mas não faço nada. Eu tenho muito esse sentimento tudo de bom na minha alma, mas não faço bem a ninguém. Então eu não uso esse amor. De nada vale. É um broche que a gente coloca. Eu tenho muito sentimento por todo mundo, mas não faço nada a ninguém, então eu não estou usando esse amor. Então Kardec preferiu o termo caridade para dizer que caridade é esse amor mais elevado em ação, ou seja, quando se manifesta. Infelizmente nós, na nossa língua e outras línguas, deformamos a palavra caridade. E quando a gente fala caridade, a gente já pensa na esmola, a gente já pensa no dinheiro que dá, a gente já pensa na filantropia. A filantropia é muito boa, a doação material. Mas a caridade é muito mais profunda. A caridade que Kardec estuda e que os espíritos colocam é algo muito mais profundo. Escreve o Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 da Lei de Amor, ele vai dizer: no princípio, o espírito na sua evolução tem só instinto, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e desenvolvido, desenvolve os sentimentos, e no ponto máximo dos sentimentos, ele desperta para o amor. E Lázaro continua ipsilíteris: não amor no sentido vulgar, mas esse sol que reúne todas as esperanças da humanidade. Quando Jesus disse a palavra amor, os mártires, os heróis, emocionados de alegria, desceram a arena para serem assassinados. Estai atentos, diz Lázaro ainda. Estai atentos, porque hoje o Espiritismo vai dizer a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação, que ergue o túmulo vazio dos cadáveres, porque os mortos estão de pé. Ele resgata o espírito, a reencarnação. Portanto, o amor, diz Lázaro, é a primeira palavra do alfabeto divino. E a reencarnação é a segunda. Por quê? Porque o amor, de alguma forma, diz para nós o nível espiritual em que eu estou. Eu posso medir, eu posso analisar o nível espiritual de cada criatura pela intensidade, pela capacidade de amar. Vamos dizer de maneira simbólica, de maneira hipotética, de maneira numérica. Se alguém tem um nível de amor 5, é porque o nível espiritual dele é 5. Se alguém tem um nível de amor 10, é porque o nível de evolução espiritual dele é 10. Mede-se a grandeza espiritual do indivíduo pela sua intensidade no amor. Enquanto nós, pelo menos a maioria de nós, quando vemos um necessitado, nós paramos, raciocinamos, pensamos: será que eu vou ajudar? Será que a pessoa merece? Será que não quer me enganar? Será que quer alguma coisa? Será que realmente está precisando? Porque a gente quer ajudar quando a pessoa já está no chão de boca aberta, aí já não tem mais jeito. Então a gente faz um monte de perguntas, raciocina. Esse raciocínio, na verdade, não é um raciocínio lúcido, é um raciocínio que está sendo alimentado pelo ego, pela vaidade, pelo instinto de defesa. Será? A diferença nossa que fazemos isso, e para uma irmã Dulce, para uma Madre Teresa de Calcutá, para o Chico Xavier, é que eles não raciocinam. Quando eles vêm, eles fazem. Porque o hábito do amor já está instaurado. O hábito do bem já está tão arraigado que virou hábito. O amor é uma virtude como todas as outras. E é treinado, é exercitado. A paciência é treinada, o perdão é treinado. O amor também é a reunião dessas virtudes. E é, digamos assim, a meta do espírito. O espírito reencarna em uma área, desenvolve determinado padrão de inteligência, de cultura, de raciocínio. Desencarna, reencarna em outra área, em outra encarnação, mantendo aquela área
intelectual adormecida para poder desenvolver outra área e assim ir reunindo várias experiências naquilo que nós chamamos de sabedoria, mas em todas elas ele está lentamente desenvolvendo o sentimento de amor. Em qualquer missão que a gente esteja, em qualquer área que a gente tenha na reencarnação, o amor é um objetivo em comum de todos os espíritos. E às vezes o trabalho desse espírito para ficar adquirindo várias habilidades é para no final conseguir amar. O gênio, diz Emmanuel, é um trabalho de séculos. A pessoa genial de agora é porque é o espírito que vem exercitando naquela área séculos e séculos. Ele não aprendeu de uma hora para outra. Ele não tem a noção. Ele pode reencarnar já tendo uma grande facilidade. Mas quantos séculos e séculos de reencarnação exercitando aquela aptidão na medicina, na ciência, na matemática, nas letras, na filosofia, nas humanas, nas ciências naturais. Ou então em atividades consideradas mais populares, cozinhar. Às vezes o espírito vem em várias encarnações com habilidade para aquilo, adquiriu. Uma habilidade de localização, de organização. Tudo isso são habilidades que o espírito vai desenvolvendo ao longo das encarnações. Ele não perde. Está naturalmente dentro dele, mas o amor é a conquista maior. Teilhard de Chardin, o notável filósofo francês, vai dizer que quando a criatura descobrir o amor, quando ela despertar para o amor, o ser humano realizará a descoberta do fogo pela segunda vez. Vai ser uma segunda descoberta do fogo, diz Teilhard de Chardin, tão importante ou até mais importante do que a descoberta do fogo. Joana de Ângeles Espírito vai dizer que o amor pode ser infantil quando só quer para si. É o amor que é da egolatria, é o amor do ego, é o amor da criança que acha que a mãe está ali para satisfazer tudo dela. É natural, é uma fase da criança. Há uma fase da criança que ela é egolatria. Ela acha que o universo existe para satisfazê-la, que a mãe está ali como sendo uma parte dela, a mãe ou o pai, seja que for o adulto responsável. Então ela não tem noção que existe um outro. Ela tem dificuldade de se colocar no outro, porque faz parte do desenvolvimento infantil. O espírito, o ser humano também passa por essas fases infantis. O amor infantil só quer receber. Mais tarde o amor adolescente, que dá, mas só dá se receber. É uma troca. É o enamoramento, é o apaixonamento, é o envolvimento de troca, de compromisso recíproco, até chegar no amor de maturidade, que é o amor de se sentir feliz por amar. Joana de Ângeles chega a dizer que a meta do ser humano é amar, e o ser humano só vai se planificar quando conseguir amar de maneira integral. Ah, mas eu sofro por amor. Sofre porque fica esperando receber a resposta do amor. Não é o amor que faz a pessoa sofrer, é o desejo de receber em troca. No fundo está embutido o egoísmo, a necessidade da posse. É claro que a carência é o lado humano nosso. Todos nós temos a carência. Mas Joana de Ângeles vai mais além quando diz: a criatura que fica querendo ser amada está na infância espiritual. Aquele que amadurece, ao invés de ficar querendo ser amado, ama. Já notaram que as pessoas que amam, quanto mais amam, mais amor tem para dar e mais se sentem bem. E as pessoas, coitadas, que querem ser amadas, nunca é suficiente. Sempre querem receber mais e sempre estão carentes, necessitados. Quanto mais carecem, sentem falta, mais parece que tem falta, porque não criou dentro delas. Como é de fora para dentro, elas recebem agora para fazer falta amanhã. Então agora trata a gente de uma forma. Amanhã eu quero um beijinho aqui, acolá, eu quero ser carregado no tapete vermelho, eu quero que as pessoas dancem a Macarena para mim, porque isso não tem fim. Essa exigência exacerbada, porque tem a ver com o nosso nível de maturidade espiritual, nas relações amorosas, nas relações sociais. Eu noto cada coisa interessante. Casal que às vezes dialoga, e aí ele ou ela diz assim: meu bem, daqui a 10 anos a gente vai estar junto, não tá?
claro, como é que ele vai saber, pelo amor de Deus, daqui a 10 anos muda tanta coisa? A pessoa às vezes muda de emoção, e ela também muda de emoção, e ele também. Como é que a pessoa vai prever, vai garantir que o relacionamento não vai se transformar, não vai ser, ou até vai ficar melhor? O vinho vai envelhecendo, vai ficando mais saboroso, ou então a vinagra. Depende muito. Então tudo isso tem a ver com o desenvolvimento. Como é que a pessoa vai garantir? E aí a pessoa vai ficando reta. Já vi gente ficando irritada. Olha, daqui a 10 anos você vai ficar comigo, não vai? E já começa a ficar irritada, pensando na possibilidade de mudar. E é claro, meu amor, é claro que eu vou estar com você daqui a 10 anos. Veja lá, hein? Veja só. Se a gente tem condição de prever isso, de garantir isso para o amanhã. É claro que o vínculo, ninguém se envolve amorosamente com alguém pensando, eu vou me envolver para separar amanhã. Ninguém tem essa meta, pelo menos alguém na saúde psiquiátrica, normal, mentalmente. Mas é claro que há muitas ocorrências no meio do caminho. E que tem a ver com isso. O amor tem muitas facetas que vamos examinar na próxima etapa. Mas ainda para encerrar, temos alguns itens para compartilhar. Tem tantas facetas que é rica de oportunidades e também nos espanta pelo nível de maturidade ou de imaturidade do indivíduo. Lembro-me e nunca esqueci que Divaldo Franco certa vez contou que na Mansão do Caminho, instituição que ele dirige até hoje, ele recebe uma senhora que já era frequentadora da casa com uma criança nos braços. Ela se aproximou e ele disse: fulana, mais um filho? Eles, mas esse é diferente. Eles, mas como? Porque esse é filho do meu filho. Ele disse: ah, então você é a avó. Eles, é, sou avó e sou mãe dessa criança. Divaldo, eu não estou entendendo direito. Deixa eu me sentar aqui para raciocinar direito. Ele disse: eu vou lhe explicar. Você sabe que a gente vive tudo num barraco, né? É uma região muito pobre, ali de Salvador, subúrbio. A gente vive tudo num barraco, deita tudo no barraco. Então meu filho, que já tem 17 anos, eu falei para ele: meu filho, já que você está chegando nessa fase, na fase da puberdade e da adolescência, você ajuda tanto a gente aqui, que não precisa arrumar mulher fora não, mulher na rua não. Eu tenho a obrigação de lhe atender e lhe ajudar. A ignorância. E Divaldo disse que começou a ficar horrorizado. E o Espírito Joana de Ângeles apareceu e disse: meu filho, você está na Terra. A Terra é um laboratório de experiências. É um laboratório de vivências os mais variados. A ignorância dessa irmã é tão grande que ela não merece julgamento. Ela merece orientação. É um animalzinho que não raciocina e que vai fecundado por outro animal. É necessário esclarecer. E Divaldo perguntava assim: mas como eu vou esclarecer uma criatura? O que eu vou falar para uma criatura? Aí eu apelei, disse ele. Fui logo na apelação genética. Vocês não podem ter mais filhos. Porque os parentes de primeiro grau, em fase da probabilidade genética, normalmente têm deficiências. Tem síndromes, tem transtorno. Ele disse: é mesmo? É mesmo. E realmente o menino mais tarde, o bebê, ficou surdo-mudo e apresentou síndrome de Down, por conta do fator genético. Ele disse: então vocês não podem, etc. Mais tarde, muito tempo mais tarde, o menino, é claro que tomou o rumo dele, encontrou uma pessoa da idade dele, enamorou-se dessa pessoa, saiu de casa, foi realizar suas experiências e ela voltou ao centro para se queixar, amargurada. Veja como o nosso amor doente, como o nosso amor doentio causa tanto mal-estar. Veja que coisa, até que ponto nós chegamos. Amor doentio de mães e de pais em relação a filhos, de possessividade, como se fossem objetos, como se fossem objetos nossos, do nosso capricho. Então, a família é um grande convite para exercitar o amor. Exercitar o amor, que ali tem espíritos vinculados para sublimar. Talvez aquela mãe e aquele filho eram amantes de outra encarnação, que voltaram como mãe e filha para superar, filho, para superar aquele sentimento e não conseguiram. Porque o laço da consanguinidade, o laço de irmão biológico, de mãe e filho, naturalmente convida os indivíduos a educarem-se, mas mesmo esquecimento do passado, o bloqueio que o cérebro impede, ainda assim aquilo era tão intenso neles que desbordaram da encarnação, a ponto deles
se relacionarem como se fossem antigos amantes do passado. Chico Xavier dizia o seguinte, que a gente acumula a dívida no atacado e vai pagando as prestações. Vai resgatando as prestações. E é verdade. A gente acumula uma dívida espiritual de uma vez só e vai resgatando, porque Deus não cobra da gente de uma vez por todas, porque senão a gente não vai nem aguentar. Então, pô, Deus não tem pressa, vai resgatando. Então a gente faz mal a alguém, mata alguém, e esse alguém reencarna mais tarde na outra encarnação como um filho nosso. Nós tiramos a vida, agora damos a vida, através da reencarnação. E aquele débito que eu tenho com a pessoa, eu vou resgatando com a convivência. É o filho ingrato, é a filha leviana e rebelde, são os gastos, é a escola, é cuidar do médico, é isso que o pai se volta a desencarnar, de tanto dinheiro, de tanta despesa. Então ele vai, e aquilo ele vai resgatando na convivência, no atrito, na educação, na condução. Então vai resgatando as prestações. Quando nós dois desencarnarmos, pai e filho, mãe e filha, mesmo quando a gente lembra da outra encarnação, a gente já sabe, na última encarnação a gente foi pai e filho, e às vezes, muitas vezes aquele ressentimento do passado está superado. Veja que jogada, me permitam a expressão popular, que jogada da providência divina, que aí através da família reúne laços nem sempre amigáveis, para que nesses laços de família a gente consiga superar como mãe e filho, como pai e filho, e a gente vá exercitando as experiências do amor. Então o amor tem essas experiências, a família vai treinando o amor. Ao invés da gente reencarnar sempre como homem e mulher, marido e mulher, não, o Espírito inverte de papel. Aqueles que são marido e mulher vai estar de volta como mãe e filho, pai e filha, e assim por diante. Ah, que horrível! Não! O amor é um só, mas o papel que a gente tem na encarnação faz com que a gente expresse esse amor de forma diferente. Por exemplo, o papel de marido e mulher tem a expressão da sexualidade, da intimidade, do vínculo conjugal, que é diferente a forma de expressar com o filho, por exemplo, com o irmão. O sentimento é o mesmo, mas o expressar e o papel que eu exerço é outro. Os espíritos mudam de papel. Então o marido e mulher pode voltar como mãe e filho, pai e filho, e assim por diante. Pode repetir também marido e mulher? Pode alterar as condições, e aquele sentimento de amor tende a aumentar. Ora bem, se eu vivo com uma pessoa 10, 20 encarnações, digamos, eu só estou dizendo por hipótese, se eu convivo com um espírito, uma alma querida minha, 20 encarnações, e a gente vai invertendo de papel, o sentimento tende a aumentar. Porque eu não vivencio o amor apenas daquele ângulo, daquele enfoque. Eu vivencio como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa. Eu vou vivenciando em vários papéis. Então aquele sentimento, em vários ângulos, tende a aumentar, tende a se desenvolver mais, tende a fomentar ainda mais a maturidade. Para encerrar e darmos o nosso intervalo, gostaríamos de citar apenas uma experiência de amor. Diz o espírito Amélia Rodrigues que em determinado momento, duas senhoras, Lavínia, que era romana, uma senhora de Roma, e sua serva só do ponto de vista social, que eram amigas desde a infância, Miriam, conversavam animadas. Conversavam, era o ano de 64, Nero havia desencadeado, 68, Nero havia desencadeado uma grande morte aos cristãos. E Miriam dizia, os cristãos estão morrendo, todos aí assassinados, etc. Mas esse movimento é estranho mesmo, não compartilha com nossa crença romana. E Lavínia, ou melhor, Miriam vai dizer, ó nobre Lavínia, você não sabe o que está falando. Os cristãos são um movimento, constituem um movimento que eu me admiro muito. Lavínia vai dizer, Miriam, você é minha amiga há tanto tempo, você vai dizer que agora você é cristã? Você escondeu isso na minha vida toda? Quer dizer que eu tenho uma cristã dentro de casa? Miriam olhou para ela e disse, Lavínia, não faça julgamentos assim apressados. Eu admiro muito os cristãos, mas infelizmente eu não sou uma, porque na época eu não soube compreender. Eu não sou tua amiga, eu não sou fiel a você há tantos anos, sempre fui leal a você, não sou. Isso tudo se deve àquilo que eu aprendi, minha amiga. Se eu sou assim, é por causa dessa doutrina que eu pude acompanhar, mas não tive coragem de seguir.
Eu vou contar a história. Você sabe que eu sou paralítica. Ela era paralítica da cintura para baixo, imobilizada, desde criança. E sempre desejei recuperar. Tinha um namorado, que mais tarde se tornou noivo. Mas como se casar com uma mulher imobilizada? Dessa forma, eu ouvi falar do Messias de Nazaré, do profeta, e fui conhecê-lo. Fui até Cafarnaum, onde ele estava hospedado na casa de um pescador, Simão, para conhecê-lo. E quando cheguei lá, ele estava diante da multidão, falando da multidão. Eu, com muita dificuldade, com alguns auxiliares, consegui chegar próximo dele. E ele falando da multidão. Quando eu cheguei próximo, ele estava orientando a pessoa, chegou próximo a mim, olhou para mim e disse: que queres tu de mim, Miriam? Eu fiquei impressionado. Como é que ele sabia meu nome? Ele olhou-me profundamente num olhar que eu nunca mais vou esquecer. Olhou meus olhos como se penetrasse a minha alma. Quando eu olhei, eu fiquei tão constrangido, fiquei tão emocionado que eu não sabia nem falar, verbalizar. Uma emoção tomou conta de mim. Eu olhei para ele e disse: Senhor, que me cure. Eu quero a recuperação da minha perna, das minhas pernas, a movimentação, a possibilidade de me locomover. Jesus olha para ela e diz: só isso? Você merece muito mais. Tu mereces muito mais. Isso é muito pouco que eu tenho para te dar. Sorriu e passou adiante. E eu não fiquei curado. Quanto eu odiei, quanto eu detestei ele. Desfiz o meu noivado. Era uma mulher inválida, não tinha importância. Quanto eu detestei. Quando soube que ele foi crucificado, eu até gostei, até fiquei contente. Mas nada melhor do que os anos. A juventude quase sempre é má conselheira, é inexperiente. Nada melhor do que os anos que se passaram. E ao se passarem os anos, eu percebi que, embora a ausência da movimentação das pernas, depois daquele encontro com ele, eu tinha uma paz, eu tinha uma sensação dentro de mim, uma sensação de bem-estar, de plenitude, que nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais me queixei, nunca mais me revoltei, e tive a sensação de plenitude a vida inteira. E só depois de anos eu pude compreender nas minhas reflexões que Jesus é o grande homem do futuro. É a mensagem da aurora da humanidade por vindoura. Ele sabia e me conhecia intimamente. Ele sabia que se talvez, eu conheço as minhas tendências, minha amiga, e talvez se eu recuperasse a movimentação das minhas pernas, hoje, talvez eu estivesse em uma situação viciada, ou talvez até no prostíbulo, porque eu conheço-me muito bem. E sei que deve haver alguma razão para as minhas pernas não se movimentarem. Alguma razão de Deus. Eu pude olhar e ver muita gente que foi curada por ele. Muita gente que foi curada fisicamente por ele, voltar a adoecer. Pelas suas condutas, pelos seus comportamentos, cair em doenças piores. Morreram. E eu, embora essa paralisia, desfruto de uma paz, que eu pude perceber que foi no contato com aquele homem especial. Como lamento não ter sido cristão naquela época. E a conversa acaba no silêncio, que a nobre romana não teve a ousadia de interromper. Graças a esse depoimento, Jesus é isso. E a Vera Rodrigues acaba esse caso dizendo: Jesus veio nos dar a cura real. E a cura real não é a cura do corpo. A cura do corpo nós podemos até pedir, e por misericórdia de Deus podemos ter. Mas o corpo que fica bom agora vai adoecer depois, porque a gente vai morrer. E não vai morrer de saúde, vai morrer de alguma coisa. Mas a alma renovada vai e não voltes a pecar, nunca mais será a mesma. E essa alma renovada, essa alma transformada, a cura real somente é conseguida principalmente através do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, nessa trilogia que Jesus de maneira inesquecível apresentou. Vamos dar um pequeno intervalo de 20 minutos para as refeições, o banheiro solidário e assim por diante, e até daqui a pouco.